A pandemia empurrou-nos para outro tempo que muitos dizem corresponder a uma mudança epocal. Um tempo novo que nos desafia à reconstrução. Não para tentar recompor o velho, mas para nos reencontrarmos com uma humanidade nova, porventura fruto de uma reconstrução espiritual. A pandemia tirou-nos o chão das nossas certezas, roubou o pão a muitas famílias, isolou-nos de afetos, ceifou vidas e esperanças. Mas é tempo de nos fazermos ao caminho, tal como nas feridas de Jesus já ressuscitado. Estas feridas já não são sinal de sofrimento e de dor, mas de entrega e de amor. Estamos magoados, tristes e doridos, mas o importante é não desanimarmos. Não que vá ficar tudo bem como naquele arco-íris, mas porque há de tudo recompor-se e nós, cada um de nós, tem e deve fazer a sua parte. A minha convidada deste Palavras que Abrem Caminho é Inésia Raposo, professora de Filosofia, mãe, mulher e um dos rostos mais visíveis da Legião de Maria nos Açores, um movimento que padece, tal como a maioria dos movimentos da Igreja, de gente jovem. Boa tarde, Inésia. Obrigada por ter aceitado o convite. Começamos talvez por aqui. O que é que não estamos a fazer bem junto dos jovens? Não é fácil responder. Antes de mais, muito obrigada também pelo convite. É sempre, quando sou confrontada com estas situações, sinto sempre um misto de, portanto, de experiência interior. Não consigo dizer não e, ao mesmo tempo, acho que na mesma dimensão sinto-me incapaz ou com dificuldade em poder partilhar tudo o que vai na alma. De qualquer modo, acerca da sua questão, que reflete de facto uma evidência, basta nós olharmos para as nossas assembleias, sejam dominicais, sejam outras, de atividades que a nossa igreja promove, é muito difícil encontrarmos gente jovem. E mesmo os da minha faixa etária, que já é bem adulta, também não encontramos muitos. E isso dói, obviamente. Dói porque não podemos vivenciar a experiência da fé sem ser na relação, seja na relação com o transcendente, seja na relação com o outro igual a nós. E vamos-nos questionando, por maneira de ser. Eu tenho muito esta tendência de me interrogar muito, não só numa atitude introspectiva, como também de diálogo com aqueles com quem aprivo mais, seja na família, seja no grupo a que estou mais ligada, que é de facto o grupo da Legião de Maria, mas também qualquer outro contexto mais alargado de amigos com quem, mesmo em tempo de pandemia, conseguimos manter, fomos conseguindo manter alguma proximidade graças a esta possibilidade que as novas tecnologias nos oferecem. E ao partilhar esta sensibilidade, esta noção que tenho de que os tempos que vivemos são tempos muito marcados, penso eu, pela dispersão. E eu julgo que isso não é só mau. Claro que nos causa muito desconforto porque precisamos do outro e nem sempre encontramos o outro nas situações, nas circunstâncias em que mais gostaríamos. Seja ao irmos a determinadas situações, determinados acontecimentos, uma celebração, uma reunião,
o aderirmos nem sempre nos permite ter aquele sentimento de alegria por encontrarmos quantos gostaríamos de encontrar, mas também o sentimento de grande impotência quando procuramos cativar outros pela palavra, pela nossa vivência, ainda que recheada de limitações, de falhas, mas nem sempre essa tentativa de contágio surte o efeito desejado, mas ao mesmo tempo também penso que nem sempre sabemos, ou eu não saberei ler os sinais, porque acontecem situações como a que vivenciei no início deste ano pastoral, ainda tão marcado por esta instabilidade aqui na nossa comunidade paroquial. Foi apresentada a necessidade de mais colaboração na atividade da catequese. Portanto, faltavam catequistas. E eu, nos últimos anos, sobretudo depois do meu filho mais novo ter terminado o seu percurso catequético mais convencional, pronto, recebeu o sacramento do Crisma, é verdade. No ano seguinte ainda tentei acompanhar alguns com quem eu tinha trabalhado durante o tempo de formação catequética dele, e trabalhei com amigos do meu filho, porque não quis que ele fizesse parte desse grupo, havia um outro grupo no qual ele estava inserido, mas achei que era importante fazer também este percurso como catequista, acompanhando também parte do tempo em que a minha outra filha fez o mesmo percurso. E depois de não ter conseguido trabalhar com os recém-crismados em grupo de jovens, suspendi a minha atividade na catequese. E estive assim talvez durante uns 4 a 6 anos, sem participar ativamente nesse serviço. Quando percebi em setembro último que era preciso avançar, questionei-me, porque a pessoa fica com dúvidas sobre se será o melhor instrumento, se estará à altura dos novos desafios. Trabalhar com crianças e adolescentes é uma tarefa de grande exigência. No entanto, senti que não podia dizer não, e o sinal mais evidente que recebi foi de alguém com quem eu partilhei esta preocupação e que me disse: se precisares da minha ajuda, conta com ela. E de facto eu achei que ali estava a voz de Deus através daquela pessoa, e no meio das minhas hesitações, das minhas dificuldades, do meu receio de não ser a melhor ajuda, achei que não podia dizer não, e tem sido uma experiência sempre marcada pela beleza do encontro com Deus através de crianças tão novinhas, porque estou a trabalhar com o primeiro ano de catequese, mas a própria experiência de contacto com os pais, apesar de ser também muito diversificada, é uma experiência que nos permite sempre crescer na fé. E eu julgo que a resposta à sua pergunta, pelo menos no que a mim me diz respeito, leva-me mais a pensar que, independentemente dos desânimos, a resposta acho que está na nossa adesão ao que se coloca no nosso caminho, ao que vai aparecendo
mesmo que não percebamos sempre, eu admito que em outras situações já terei passado, não direi de forma indiferente, mas de forma despercebida, não correspondendo como Deus talvez desejasse, esperasse que eu tivesse correspondido, mas é sempre uma bênção, acho eu, e penso que nunca sei agradecer este dom de continuar a ter a centelha da luz, da fé que permite continuar. Maria também não percebeu tudo. Os pastorinhos, tão pequeninos, na sua ingenuidade, na sua simplicidade, na sua humildade, também não perceberam tudo. Tudo aquilo que a Inésia me disse aqui já era para um novo programa, porque não vamos ter tempo só para descodificar todas aquelas suas afirmações nesta primeira resposta. No entanto, nós já fomos jovens, hoje já pertencemos a outra geração. Os jovens são sempre marcados por esta dificuldade do compromisso, não um compromisso momentâneo por causas e por momentos, mas um compromisso mais duradouro, o tal que depois vê a semente germinar e que acompanha todo o processo. A falta de paciência, também o convite ao consumo rápido que hoje a nossa sociedade, para a qual hoje a nossa sociedade tem tantos apelos. Eu pergunto-lhe, é uma inevitabilidade este nosso envelhecimento enquanto igreja, ou efetivamente nós temos de encontrar novas formas, não de cativar os jovens como se fosse uma associação ou uma agremiação, mas para lhes mostrar efetivamente que Jesus, que é aquilo que nos reúne aqui nesta vida, que Jesus também foi jovem como eles e foi radical. Apresentar-lhes este rosto do Deus jovem, do Deus feliz, do Deus amor, do Deus misericórdia. Estaremos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para isso? Apesar de eu não ter a resposta que gostaria de ter, no sentido da resposta segura, eu penso que nunca poderemos dizer que estamos a fazer tudo. Acho que nunca se consegue fazer tudo. É muito importante proporcionar-lhes, penso eu, experiências de solidariedade, experiências que lhes façam sentir que é no dar que se recebe. Isto é um lugar comum para muitos, mas eu julgo que é a vivência da entrega ao outro, mesmo que pontual, que gera compromisso com o outro. Encontrar esses momentos, essas ocasiões, essas experiências de partilha do nosso tempo, o tempo que quase parece a pedra de toque desta época que vivemos, deste momento da história que vivemos, porque se esgota de forma tão voraz e parece que impede que vivamos de forma mais profunda o essencial da vida, mas proporcionar aos mais novos esses momentos de felicidade, de alegria evangélica, pelo facto de darmos um pouco de nós, e esse pouco pode ser só o ouvir alguém que nos quer dizer algo. É uma das coisas que eu, nas minhas reflexões pessoais, por vezes sinto que se calhar marca muito a vivência dos nossos dias, é o passarmos muito ao lado daquilo que é a evidência, ou daquilo que são as evidências
de muitos, no sentido de precisarem que os ouçamos, mesmo que seja em alguma conversa menos profunda, a Como, partilha de como, alguma coisa. como com o samaritano, desculpe interrompê-la, mas só para lançar mais um tópico de conversa, temos muita dificuldade em identificar quem são os nossos próximos, ainda que eles não nos digam nada, ainda que nós não os conheçamos de parte nenhuma, como na parábola do bom samaritano, não é? Quem é que é o nosso próximo? E esta pandemia também trouxe, por um lado, muitas ações de solidariedade, mas ao mesmo tempo também nos isolou bastante. A tal marca que a Inésia falava, nós somos aquilo que somos na relação com o outro e essa relação faz-se de presença. O que é que sobra desta falta de presença e desta dificuldade que os dias de hoje nos colocam? Eu julgo que sobra um grande desafio, Carmo, porque tendo muito para pensar também que a Igreja só, não vou dizer, não posso dizer assim, mas uma ferramenta fundamental para que possamos continuar com a força necessária para ultrapassar maiores dificuldades, uma ferramenta fundamental para mim é a oração. E a oração nas suas mais variadas formas. A oração da persistência, que eu associo à recitação dos mistérios do Rosário, é uma entrega. É uma entrega mais forte, mais. Eu acho que é uma entrega mais exigente, porque, para além de implicar maior dispêndio de tempo, também penso que nos envolve de forma mais reflexiva. Eu, pelo menos, sinto essa necessidade. Não consigo recitar e, portanto, fazer oração dos mistérios do Rosário sem me envolver no significado do que cada um daquele mistério representou na vida de Maria, na vida de Jesus, na vida dos que viveram com Jesus e na vida de todos os que procuram partilhar este tesouro que nos foi legado pela descida do Espírito Santo. E, portanto, acho que é de uma entrega muito grande, mas, ao mesmo tempo, a bênção de poder fazer de qualquer momento, como este, por exemplo, um momento de oração, porque eu vejo a oração como a sintonia permanente com Deus. Claro que, sobretudo nos momentos de atividade profissional, eu não posso estar conscientemente a estabelecer essa ligação, mas fazer de cada momento uma oferta, um pedido, porque sabemos que a oração também tem essa dimensão da petição, não é? Pedir e dar-se-vos-á. Foi Jesus que nos o disse e que nos o diz. Portanto, esta sintonia, esta ligação permanente que vivenciamos também na experiência de contacto com os nossos irmãos, julgo que é o instrumento talvez mais necessário nestes momentos de maior desânimo. E proporcionar aos mais novos vivências de oração adequadas à sua idade, como numa partilha de catequese que tive no último sábado com uma outra
catequista que, estando a trabalhar com meninos de segundo e terceiro ano, nos propôs uma sessão conjunta e de uma simples pergunta a propósito de uma música que se cantou, o que é que teria cada um feito durante a semana que lhe tivesse permitido dar mais lugar a Jesus dentro de si e fazer com que o que de menos bom em nós, aquilo que faz com que o nosso eu fique desmesurado, exagerado e retire lugar a Jesus, impeça que Jesus nos preencha e nos transforme, as respostas que eles foram dando, fazer disso momento de oração e permitir que eles, aos poucos, porque são muito novinhos, meninos de 6, 7 anos, os meus e os outros 7, 8 anos, darem-se conta de que assim também rezamos e procurar fazer com que eles se apercebam de que os gestos que têm em casa, com os amigos na escola, são também, podem ser também ofertas a Jesus, momentos de entrega a Jesus, que os vai construindo com pessoas novas. Portanto, a renovação que todos nós precisamos de ter, mais numas alturas do que noutras, mas se calhar diariamente, porque a vida às vezes pede-nos tanto, traz-nos por vezes situações mais difíceis, ou vividas na primeira pessoa, ou porque partilhamos a dor de outros que são tão significativos para nós, ou mesmo que não conheçamos de perto as notícias terríveis que recebemos por vezes pelos órgãos de comunicação social e às quais não conseguimos ficar indiferentes, também podem ser, e muitas vezes temos a nossa igreja, graças a Deus, a chamar-nos para a atenção para com esses que, não lhes podendo dar a mão física, podemos dar o nosso tempo de ligação com Deus para que os que estiverem mais próximos desses que precisam de uma mão física que não pode ser a nossa, encontrem essa mão física, que os que estão próximos consigam encontrar nessas situações a voz de Deus, ouvir a voz de Deus e dar a resposta que é precisa, tal como nós, nas situações mais comuns, possamos ter este dom, esta bênção, possamos ter abertura de espírito para acolher o sinal. Uhum. Nós estamos numa caminhada sinodal na Diocese, pede-se o compromisso e o envolvimento de todos os batizados. Já aqui aflorámos assim muito, muito ao de leve como os movimentos estão muito envelhecidos, os movimentos de apostolado, a Legião de Maria não é diferente. Eu estava a ouvi-la e estava a ver e a ouvir uma legionária, necessariamente. A presença materna que é tão evidente no vosso movimento, na vossa oração. Como é que vai o movimento na Diocese? Como é que estamos de jovens legionários que possam continuar, no fundo, o nosso trabalho de igreja? Graças a Deus temos ainda a presença jovem no movimento. Em alguns locais há uma presença muito forte, por exemplo, na igreja na cidade da Praia da Vitória, por exemplo. Também aqui em São Miguel temos alguns grupos que persistem. Claro que este tempo de pandemia comprometeu muito a nossa atividade regular, porque o nosso movimento é um movimento de reunião semanal, que é uma atividade de uma exigência brutal.
mas ao mesmo tempo também sentimos que a nossa atividade como seres humanos, como pessoas, também é uma atividade permanente, não é? Nós Sim. não. É bom que não sejamos humanos só mensalmente, mais do que isso, não é? Claro que isto não quer dizer que toda a nossa atividade como cristãos comprometidos com a Igreja, comprometidos com a boa nova que Jesus nos trouxe, tínhamos que estar permanentemente a reunir, porque a vida também nos absorve e muito, e há circunstâncias que não são compatíveis com a normal forma de viver. Mas o nosso movimento, de facto, tem esta organização que implica a reunião semanal. Eu peço desculpa, foi aqui um barulho numa das casas vizinhas. Portanto, tem a reunião semanal que, entretanto, foi suspensa devido à pandemia, mas nós continuamos a manter algum contacto, uns mais do que outros. Os testemunhos que nos chegam dos mais novos, os relatos que nós temos, porque fazemos relatórios periodicamente que não ficam para consumo interno, são sempre enviados para os conselhos superiores e tendo como último destino o concílio, que é o órgão máximo que tem sede na Irlanda, país onde o movimento foi fundado, para depois ter a devida divulgação a nível da Igreja Universal. Nós não vivemos fechados em nós, sentimos-nos uma parcela ativa, ainda que com as limitações que o envelhecimento, que também afeta o movimento, vai acarretando. Mas os testemunhos de entusiasmo que estes mais novos nos dão nas ocasiões em que participam, e de facto têm sido menos frequentes devido à pandemia, são testemunhos que nos animam. O facto de também sabermos que alguns sacerdotes mais jovens ordenados na nossa diocese, como o recém-sacerdote Igor, que foi ordenado no passado, Dia no 6 de último setembro, ano, sim, 6 de 6 de setembro. setembro, exato, Igor Oliveira de São Roque. saber que o seu percurso foi um percurso de legionário e outros, portanto, eu estou a referi-lo por por ser o mais recente. Eu penso que isso também é um sinal de como, através deste movimento, se podem abrir caminhos tão variados, seja nos ministérios consagrados, seja na atividade mais ligada ao movimento laical, à presença dos leigos, no que a Igreja precisa que seja feito. Julgo que a nossa atuação, sendo sobretudo mais na linha do apoio e do acompanhamento espiritual, porque o carisma não está associado à ajuda material, mas não é por isso que deixamos de ser canal para transmissão das necessidades materiais que alguns possam ter, de modo a que quem trabalha nesses outros movimentos de apoio material possa ter conhecimento de situações de carência e esse trabalho em rede também é muito importante. A rede, não só na comunicação, como nunca esquecendo a rede da oração. Oração. Sim, sim. Nós estamos, sim, sim. Nós estamos mesmo na reta final e eu tinha só mais uma pergunta para lhe fazer, que era mais um desafio. Acabámos de falar agora na questão da sinodalidade e da igreja ministerial, os tais leigos serem chamados cada vez mais a intervir, a participar, a gerir, digamos assim.
do ponto de vista do funcionamento da estrutura, do ponto de vista do funcionamento de nós como igreja, se a Inésia pudesse elencar um desafio, o que é que nos deixava para abrir caminho para esta caminhada sinodal? Eu rezo para que, ainda que não com a intensidade com que eu desejaria, porque eu sinto sempre que não rezo tudo quanto gostaria e quanto deveria. Sinto muito isto. Mas peço a Deus para que, como instituição, para que, como povo de Deus, saibamos ler os sinais. E eu julgo que os sinais que estão a ser dados por este pontificado do Papa Francisco, no sentido de nos abrirmos à presença, a outras presenças menos convencionais. É já muito conhecida a intenção de uma presença a nível do diaconado mais expressiva nas dioceses onde ele ainda não é tão, não está tão ativo. Mas eu julgo que esta comunicação com outras formas de se poder estar mais presente, porque o diácono poderá estar em locais onde o sacerdote poderá não estar tão presente, porque não existe sacerdote para responder a todas as necessidades, ou porque, por alguma outra razão, ele possa não estar. Julgo que é muito importante a abertura também para a possibilidade do clero poder fazer a opção por uma vida consagrada também no matrimónio. Eu julgo que é um desafio grande a que não podemos voltar costas como leigos. E aqui, quando eu digo como leigos, é também pedindo muito a Deus que o que tenha que ser feito, o que exigir da nossa parte colaboração, que aconteça. E eu vejo, no que me diz respeito, sobretudo, a colaboração é ao nível da oração, para que sejamos capazes de perceber o que tiver que ser percebido. Não é uma vivência fácil, mas eu julgo que também podemos aprender com a experiência das igrejas irmãs. O diálogo é a arte da vida. Dialogar com as diferenças exige muito de nós, exige uma entrega permanente. E não podemos esquecer esses desafios constantes. Portanto, que Deus nos abençoe a todos, é o que eu lhe peço, e permita que em cada um de nós aconteça esta disponibilidade para ouvir, para escutar, para acolher, para ir ao encontro, para ter o gesto que é preciso que aconteça. Inésia, muito obrigada por ter aceitado este desafio também de ler os sinais dos tempos, uma ideia tão conciliar da Gaudium et Spes que nos comanda a vida desde essa altura.
e que naturalmente também nos pede, sobretudo, para nos situarmos em cada momento, e este é um momento difícil, é um momento que fica naturalmente com esta exigência do diálogo. Foram palavras que certamente vão abrir muitos caminhos, sobretudo ao jeito da oração, mas também pedindo-nos muita conversão. Voltamos para a semana. Muito obrigada.